Olá, meninas! Olha, eu estou muito contente com essa possibilidade da gente indicar os livros e também como está reverberando, né? Enfim, eu amo esse grupo porque acho que ele é um grupo muito cuidadoso. A gente participa quando dá, mas a verdade é que as leituras mudam substancialmente a gente, né? Então, meu olhar para a literatura agora é outro, eu só tenho a agradecer. E foi com esse intuito assim de trazer algo para a gente dialogar, né, pensando quais são as melhores leituras e indicações que eu tenho, que eu sugeri alguns livros que eu gostaria muito de compartilhar a leitura, né, de ouvir outras pessoas. Então tem duas escritoras aqui do norte, né, vocês vão ver a Sandra Godinho, ela é de São Paulo, mas ela mora aqui em Manaus, e os livros dela têm um teor assim de pesquisa histórica que é muito gostoso. Torna até denso, porque eu pelo menos corro para conhecer um pouco mais a história, né? Fora do livro, assim, os percursos históricos que muitas vezes a gente não vê na escola, né? E nem em outros lugares. A literatura permite essa travessia, esse contato. E volto para o livro, né? E o livro sempre muito bem escrito, então a pesquisa muito apurada e também um enredo sempre muito bacana, né? E que traz para a gente assim os mistérios da literatura, a beleza estética da linguagem, sabe? Então, Tocaia do Norte é um livro muito bonito, como ela organiza, como ela detalha, as gerações que ela coloca, né, a relação do missionário com o padre, e aí a relação desse missionário com o entorno, com o bairro. Então vocês vão ver muito a cidade de Manaus e a cidade de Presidente Figueiredo, né, que é bem interessante a questão da mineração, que é muito presente lá, num espaço que é um geoparque. Então a gente fica pensando nas contradições e essa construção da hidrelétrica da Balbina, né, que é um dos maiores desastres ambientais do Brasil, e que os governos que lá estão continuam ainda, ao invés de focar no turismo, na preservação ambiental, eles ainda continuam focando na mineração e no agronegócio. É muito estarrecedor, digamos assim. Então a leitura é muito atualizada também, né? E a outra escritora daqui do norte é a Miriam Scott, que é uma mulher que transita entre gêneros textuais. Inclusive, o livro que eu indiquei, Terra Úmida, ele trafega, ele é um romance, mas ele trafega pelo diário, né, pelos diários da mãe do narrador, que é o Abner, o narrador, e a mãe Simi. Então, por algum motivo, já não vou poder contar porquê, ele encontra os diários da mãe e vai conhecer uma outra mãe, que é essa que está nos livros, né? Nos livros não, nos escritos dela. Então vocês têm ali uma narradora também que aparece, né, no livro e fala sobre a vinda dos judeus sefarditas, que realmente é muito intensa a presença dos judeus vindos do Marrocos, né, aqui no Amazonas, em Manaus. Então, assim, tem esse outro dado histórico que a gente às vezes deixa passar despercebido, mas a presença dos judeus, e aí vem toda a cultura judaica, né, junto com eles. Então, eles trazem uma herança cultural e chegam numa nova terra. Então, como que eles se identificam e como que essa mulher, que na cultura judaica também geralmente uma cultura muito conservadora, né? Ainda hoje tem os ortodoxos, né? Os judeus ortodoxos, e aí a presença da mulher é uma presença muito questionada. E o livro é escrito por uma mulher que judia, né? Então tem uma voz ali que é uma voz crítica que aparece, que vocês vão gostar muito. Tem um diálogo entre gerações, né? E por falar em gerações, eu já passo para falar dos internacionais que eu indiquei, que é esse da Alice Walker, A Terceira Vida de Copeland. É uma narrativa de fôlego que vai atravessar 3 gerações, né? E a gente vê a questão do patriarcado muito forte no espaço rural dos Estados Unidos e fica pensando se vai ter alguma saída para o que é muito negativo, né, de heranças também de um patriarcado estrutural,
que a gente também vive um pouco isso, né? Eu digo um pouco porque ali a questão da separação de brancos e negros, a gente, ela é sempre forte, né? Em qualquer lugar do mundo, mas nos Estados Unidos ainda, acho que a Alice Walker denuncia com muito vigor ali nesse livro, né? E tem uma figura feminina que já vou dizer que talvez ela seja assim uma perspectiva de salvação para a gente. Então eu gostei muito, eu chorei muito e até confesso para vocês que é por conta disso que eu fico um pouco assim com Sula, né? Que eu fico querendo mexer, sabe, com Sula de Toni Morrison para que ela tivesse uma outra postura diante das situações. E aí vem um outro livro que é Minha Vida de Rata, que é aquela pessoa que cagueta, né? E é realmente assim muito forte porque a moça ela vai contar algo que é da própria família, né? Do próprio irmão. Então ela vai se ver às voltas com um homem que ela tem que olhar que é o irmão dela, né? Que é muito cruel. E aí ela passa, à medida que vai contando a própria história, passa a revelar outras crueldades na escola, no tempo, né, de vida, assim, no percurso histórico da própria família, e como que isso pode ferir demais a alma, né? Então, uma autobiografia, né, assim, da narradora que é pungente, né? Eu achei também foi esses livros que eu estou indicando para vocês, eu estou vendo que é bem forte, mas a marca deles é bem interessante, né? Lógico que a postura dessas mulheres assim é realmente algo para a gente conversar sobre o comportamento da mulher hoje, do lugar de fala dela, da escrita, e aí vem uma escritora que eu gosto muito, que é a Socorro Acioli, né? Acompanha a Socorro Acioli com os livros da literatura infantil, né, com a questão da poesia, do próprio cordel, assim, que ela tem coisas maravilhosas, e ela ficou muito conhecida com esse romance, que é A Cabeça do Santo, e aí tem uma veia também dessa jornalista, né, de partir de um fato que é real, que é essa Cabeça do Santo que não conseguiu ficar no lugar, e ela, né, foi um monumento que não deu certo e acabou dando certo de uma outra maneira, porque ficou ali em ruínas, e a história também traz a temática da ruína, né, para a gente pensar aí nas escolhas familiares. E é difícil indicar sem poder contar a história, né? E aí, por fim, gente, como a gente está aqui falando de escrita e somos apaixonadas por isso, a Maria Valéria Rezende, porque que história linda, né, que é essa paixão e essa amizade. Eu vou dizer que é uma amizade que se cria ali em torno do que podemos falar e podemos escrever, e aí muitas vezes inverte, né? Quem tem a força é a mulher no romance, porque ela sabe escrever, embora ela seja uma puta, né? E um homem que quer aprender, então que vai aprender com ela vários segredos. São narrativas lindas, não sei se piorei ou melhorei, mas queria compartilhar um pouquinho de nada esse meu olhar com vocês, tá? Um beijo, boa escolha, pesquisem um pouco mais sobre os livros, visitem também as escritoras, né? E vamos ler juntas. Um beijo!